Ele é um símbolo mundial de rebeldia e luta revolucionária, cuja silhueta é reconhecida por bilhões como o ápice da revolta contra o imperialismo americano. No entanto, poucas pessoas conhecem a verdadeira história por trás das lendas de Che Guevara. No episódio desta semana, exploramos o homem por trás do mito, revelando um indivíduo cuja paixão pela justiça social não tinha limites. Primeiros anos. Ernesto Guevara de La Serna nasceu em 14 de junho de 1928, na cidade de Rosário, na Argentina. Sua família tinha raízes aristocráticas. Seu pai, Ernesto Guevara Lynch, empreendedor de negócios de construção e construção naval. Nascido prematuramente, o pequeno Guevara, que logo adquiriu o apelido de Che, enfrentou dificuldades de saúde desde cedo, sofrendo com asma e pneumonia. Sua mãe desempenhou um papel dominante em sua vida, ensinando-o a ler e escrever e transmitindo suas convicções em favor da justiça social. Che era o mais velho de 5 filhos. Sua família estava exposta a uma ampla gama de pensamentos políticos e filosóficos, já que seu pai era amigo de muitos veteranos da Guerra Civil Espanhola. Desde jovem, Che desenvolveu um grande interesse por esporte, destacando-se no atletismo, natação e rugby. Ele era conhecido por seu estilo de jogo agressivo e pela determinação mental de levar seu corpo ao limite. Che também desenvolveu uma paixão por atividades intelectuais. Aos 10 anos, já era um excelente jogador de xadrez e um leitor voraz. A casa dos Guevara estava repleta de livros sobre os mais variados temas, expondo às ideias de pensadores como Karl Marx, Sigmund Freud e Friedrich Engels. Além disso, Che tinha um grande amor pela poesia. Ainda na adolescência, começou a se interessar pelas filosofias de grandes pensadores do passado e passou a manter um diário pessoal, onde resumia as ideias principais desses autores enquanto formulava sua própria visão de mundo. Aos 15 anos, o ideal de Guevara já ainda estava em uma fase inicial, consistindo principalmente em uma paixão pela igualdade para todos e uma rejeição ao materialismo. No entanto, ele ainda se interessava mais por esportes do que por política. Sua disciplina pessoal impressionava a todos. Apesar da asma, que tornava difícil permanecer nos campos de rugby, ele via sua condição como um obstáculo a ser superado pela força de vontade. Formação. Che Guevara iniciou seus estudos universitários na Universidade de Buenos Aires em 1948, aos 20 anos. Durante esse período, ele optou por não se envolver no movimento político contra o governo de Juan Domingo Perón, preferindo manter o foco em seus estudos. Fora do ambiente acadêmico, Che encontrava sua válvula de escape em viagens com sua motocicleta Norton de 500 cilindradas, que ele apelidou de La Poderosa. Sua primeira grande jornada, no entanto, foi em uma bicicleta equipada com um pequeno motor. Em 1950, ele percorreu sozinho cerca de 4.500 quilômetros pelo norte da Argentina, uma experiência que o prepararia para aventuras ainda maiores. No ano seguinte, em 1951, Che, junto com um amigo, embarcaram em uma expedição de motocicleta que cruzaria o continente sul-americano. A viagem levou os dois amigos a explorar regiões remotas e a fazer trabalhos braçais para financiar a jornada. Essa viagem também o expôs à pobreza extrema, à fome e à desigualdade em várias regiões do continente. Essas experiências o marcaram profundamente e o levaram a concluir que o sistema capitalista falhava em atender às necessidades básicas da população. Durante os mais de 8.000 quilômetros percorridos, Che manteve um diário onde registrava suas experiências, reflexões e as injustiças que testemunhou. Esse diário foi publicado décadas depois como Diários de Motocicleta, consolidando o impacto dessa jornada em sua vida. Essa jornada também foi um teste de resiliência. Che descobriu que podia sobreviver com o mínimo de recursos, superando a falta de comida, água ou descanso. Ele desenvolveu uma autodisciplina que seria crucial em seu futuro como guerrilheiro, consolidando sua capacidade de resistir e lutar por seus ideais, mesmo nas condições mais adversas. Transição para a política. Após tirar um ano sabático para realizar sua jornada pela América Latina,
Che Guevara retornou à Argentina e dedicou-se intensamente aos estudos, formando-se em 1953 como médico. Apenas 2 meses após sua graduação, ele abandonou a carreira médica para se envolver na política. Junto com seu amigo Carlos Ferrer, Che partiu para a Bolívia, um país que vivia os primeiros momentos de um governo reformista. Na Bolívia, o foco estava na nacionalização das minas de estanho, mas para Che, os revolucionários bolivianos não enfrentavam as causas estruturais das injustiças, apenas lidavam com os efeitos superficiais. Desiludidos com o movimento, Che e Carlos seguiram para o Peru. No entanto, lá eles enfrentaram barreiras culturais e sociais, sendo incapazes de se comunicar efetivamente com os indígenas que, segundo Ferrer, nos encaravam com lábios cerrados, firmes como um torno, recusando-se a responder às nossas perguntas. Apesar disso, as autoridades locais desconfiaram da dupla, acreditando que eles estavam organizando uma revolução agrária. Sem encontrar um caminho no Peru, Che e Carlos seguiram para Guatemala, onde uma revolução recente oferecia novas possibilidades. Na Guatemala, o governo de Jacobo Arbenz estava redistribuindo terras confiscadas da United Fruit Company, uma grande corporação americana para trabalhadores camponeses. Esse processo enfrentava a ameaça constante de uma contra-revolução apoiada pelos Estados Unidos. Embora Che ainda não tivesse desenvolvido uma filosofia marxista completa, ele sentia um dever moral de ajudar os oprimidos e buscava uma forma prática de contribuir. Che expressou o desejo de trabalhar como médico nas selvas, mas foi informado de que, para isso, precisaria ingressar no Partido Trabalhista Guatemalteco, uma organização associada ao Partido Comunista local. Ele recusou, afirmando que era um revolucionário antes de qualquer filiação política, priorizando sua visão de justiça social acima de rótulos partidários. A administração de Arbenz, entretanto, foi de curta duração. Em 1954, a temida intervenção americana se concretizou. A CIA treinou e financiou um grupo revolucionário que derrubou o governo. Esse evento marcou profundamente Che, reforçando sua visão de que a luta contra o imperialismo americano e o capitalismo exigiria ações mais radicais e organizadas. O caminho para a revolução. Che Guevara encontrava-se em meio ao colapso do governo de Jacobo Arbenz na Guatemala, observando a traição interna e externa que levou à queda do regime. Apesar de seus esforços para mobilizar o povo guatemalteco em defesa de Arbenz, a resistência não se consolidou. O presidente eventualmente renunciou, e Che, marcado como alvo pelo novo regime, refugiou-se na embaixada argentina, onde permaneceu por quase 2 meses. Essas experiências convenceram Guevara de que os Estados Unidos eram o principal inimigo da liberdade mundial e que o capitalismo mantinha as pessoas em um estado constante de subjugação. Foi nesse período que ele começou a estudar seriamente os trabalhos de Karl Marx e Vladimir Lenin, estabelecendo as bases de sua ideologia revolucionária. Após deixar a Guatemala, Che foi para o México, onde começou a aprimorar suas habilidades como revolucionário. Em 1955, ele conheceu Fidel Castro, que havia sido exilado de Cuba após um golpe fracassado contra o regime de Fulgêncio Batista. Castro estava recrutando voluntários para uma nova tentativa de derrubar Batista, e Che, inspirado por sua visão e determinação, prontamente se juntou ao grupo. Antes mesmo de partirem para Cuba, os revolucionários foram interceptados pelos serviços de inteligência mexicanos e presos. Durante sua primeira experiência de encarceramento, Che testemunhou a brutalidade das autoridades enquanto seus companheiros eram espancados e torturados. A experiência reforçou sua determinação de lutar contra regimes opressivos. Fidel conseguiu a libertação do grupo por meio de influência diplomática e, em 1956, os homens começaram um treinamento de guerrilha no Rancho San Miguel, perto de Jalisco. Che destacou-se como o melhor aluno, mesmo enfrentando crises frequentes de asma. Sua resistência física e mental impressionaram os outros membros do grupo, consolidando seu papel como uma figura central no movimento. A Revolução em Cuba.
Em 25 de novembro de 1956, um grupo de 82 revolucionários partiu para Cuba a bordo do iate Grama, uma embarcação precária que enfrentou grandes dificuldades no trajeto. Nenhum dos homens era marinheiro experiente, e a maioria sofreu de enjoo. Grande parte dos suprimentos foi perdida em uma tempestade, e após uma viagem exaustiva, desembarcaram em uma área pantanosa no sudeste de Cuba, próxima a uma cadeia de montanhas. Após desembarcarem em Cuba, o grupo de revolucionários enfrentou uma traição que quase aniquilou a causa. Um guia contratado pelos rebeldes entregou sua posição às forças de Batista. Sem precaução, os homens relaxavam na floresta, com as botas desamarradas e as armas afastadas. No ataque que se seguiu, apenas 12 dos 82 homens de Fidel Castro sobreviveram. Che foi ferido no pescoço, mas conseguiu escapar junto a 4 camaradas. Nesse momento crítico, ele enfrentou uma escolha que definiria seu papel na Revolução. Mais tarde, escreveu: "Talvez tenha sido a primeira vez em que precisei escolher entre minha formação em medicina e meu dever como soldado revolucionário. Aos meus pés estavam um pacote cheio de medicamentos e uma caixa de cartuchos. Juntos, eram pesados demais para carregar. Escolhi a caixa de cartuchos, deixando para trás o pacote de medicamentos." Che Guevara liderou seu pequeno grupo até a Sierra Maestra na tentativa de se reunir com outros sobreviventes. Contudo, guiando-se por uma estrela que acreditava ser a Estrela do Norte, acabou se perdendo. Por pura sorte, chegaram ao ponto de encontro. Nos meses seguintes, os homens dependeram da generosidade dos camponeses locais para sobreviver e a resistência começou a se reorganizar. A vida nas montanhas foi árdua. Poucos camponeses se juntaram aos rebeldes, mas o grupo conseguiu construir uma rede de simpatizantes. Qualquer pessoa suspeita de lealdade ao governo de Batista era rapidamente executada, muitas vezes por ordem de Guevara. Durante esse período, Che desenvolveu uma frieza implacável que considerava essencial para um revolucionário. Ao longo de 2 anos, ele ordenou a execução de centenas de apoiadores do regime. Em maio de 1957, a força guerrilheira havia se reconstruído, contando com cerca de 80 homens e um arsenal significativo de armas. Com o tempo, eles transformaram a Sierra Maestra em uma zona liberada, onde as forças de Batista evitavam entrar. Sob a liderança de Che, os rebeldes deixaram de ser um grupo desorganizado para se tornarem uma força guerrilheira treinada e disciplinada. Castro nomeou Guevara como comandante, segundo em comando apenas abaixo dele. Além de treinar os homens em táticas de combate, Che estabeleceu um hospital de campanha, uma alfaiataria, uma padaria e até uma gráfica. Ele também criou uma estação de rádio, permitindo comunicação entre os rebeldes e os camponeses. A marcha de Che e o avanço da Revolução. Com o passar do tempo, o nome de Guevara tornou-se tão temido quanto o dos irmãos Castro, e ele passou a ser tratado como um inimigo de Estado. Dentro do grupo, Che também acumulou seguidores leais, consolidando sua posição como figura-chave do movimento. No final de 1958, os rebeldes alcançaram uma série de vitórias no sul de Cuba, o que permitiu a Che liderar uma longa marcha rumo a Havana. Durante essa campanha, o grupo se deslocava à noite, atacando vilarejos e cidades ao longo do caminho. O objetivo era conquistar a província de Las Vilas, cortando Cuba ao meio e isolando o regime. Che provou ser um estrategista brilhante, aperfeiçoando táticas como a criação de bases rurais que gradualmente se expandiam até que cidades maiores fossem isoladas e forçadas a se render. A culminação dessa campanha foi a batalha pela capital provincial de Santa Clara, que envolveu um ataque sem volta, em que os homens de Suárez estavam em desvantagem numérica de 10-1. A vitória que se seguiu foi a batalha mais decisiva de toda a Revolução. Com a vitória rebelde em Santa Clara e os rebeldes marchando rumo à capital, Batista percebeu que o jogo havia acabado. Ele abandonou o país e no dia 1º de janeiro de 1959, fugiu para a República Dominicana com uma suposta fortuna de 300 milhões de dólares. No dia seguinte, Che entrou em Havana como um herói conquistador. Fidel chegou 6 dias depois para proclamar que uma nova era havia começado. Os homens que agora herdavam o governo de Cuba eram, em sua maioria, pouco educados e despreparados para a tarefa. A clara exceção era Che Guevara.
Embora não tivesse experiência direta no governo, ele era formado pela universidade e imerso em pensamento filosófico. Além disso, durante seu tempo nas montanhas, demonstrou sua capacidade de organizar homens. Organizar um país não deveria ser muito mais difícil. Como resultado, Che tornou-se o cérebro do novo governo. Nos 6 anos seguintes, ele permaneceu em Cuba implementando sua forma própria de governo guerrilheiro. Seu primeiro foco foi transformar Cuba de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Para se tornar independente dos imperialistas estrangeiros, Cuba precisava ser autossuficiente. Che falou menos sobre a agricultura familiar e mais sobre o trabalhador urbano. Em 1961, foi nomeado ministro da Indústria e instituiu um programa para converter ferramentas agrícolas em matérias-primas. Muitas pessoas interpretaram essas políticas como um abandono da classe camponesa por parte de Che. Ele nunca refletiu plenamente a complexidade e os recursos financeiros necessários para estabelecer novas indústrias. As fábricas que foram criadas acabaram produzindo bens de baixa qualidade e alto custo. Ao final de 1964, Guevara havia se estabelecido como uma figura internacional e especialista em ação revolucionária. Durante uma turnê mundial de 3 meses, ele visitou países como China, Coreia do Norte, Argélia, Gana, Tanzânia, entre outros, promovendo sua ideologia anticapitalista e afirmando que a Revolução Cubana era algo espiritual que transcenderia todas as fronteiras. Então, em outubro de 1966, ele se infiltrou na Bolívia, acreditando que poderia fomentar um levante que levaria à eventual derrubada do imperialismo em toda a América Latina. Durante seu tempo na Bolívia, Guevara manteve um diário detalhado de suas experiências que foi publicado posteriormente como Diários da Bolívia. O relato revela que o espectro da morte estava sempre presente. Embora seja evidente que ele não foi à Bolívia com a intenção de morrer, Che estava bem ciente de que as chances de sair vivo da luta eram mínimas. Morte e legado. Che e os cubanos que o acompanharam não foram recebidos de braços abertos pelos revolucionários bolivianos. Os indígenas bolivianos desconfiavam dos cubanos, vendo-os como homens brancos estrangeiros. Como resultado, durante todos os 11 meses que esteve no país, Guevara não conseguiu recrutar um único indígena boliviano para sua causa. Ele dividiu seu pequeno grupo rebelde em 2 divisões. Contudo, faltava a Guevara a determinação e a agressividade que havia demonstrado durante a Revolução Cubana. Ele também enfrentava problemas físicos crescentes, com crises de asma tornando-se crônicas. Cada divisão rebelde foi sistematicamente caçada pelas forças bolivianas. Em 7 de outubro de 1967, um informante levou tropas das Forças Especiais Bolivianas ao acampamento de Guevara na Quebrada del Oro. Quase 2.000 soldados cercaram o local e avançaram para o ataque. Todos, exceto 10 homens, foram mortos. Guevara ergueu as mãos e gritou: "Não atire. Eu sou Che Guevara e valho mais vivo do que morto." Ferido, foi capturado, amarrado e levado para uma pequena escola nas proximidades. Tentativas de interrogá-lo fracassaram, pois Che se recusava a falar. Um dos soldados bolivianos presentes relatou que ele mantinha a cabeça erguida, olhava a todos diretamente nos olhos e pediu apenas algo para fumar. Deram-lhe um cachimbo que ele fumou tranquilamente até que um oficial boliviano entrou na sala e o arrancou de sua boca. Em resposta, Che deu um chute no oficial. Logo chegou a notícia de que o presidente boliviano René Barrientos havia ordenado a execução de Che Guevara. Antes da execução, os soldados o exibiram do lado de fora da escola e tiraram fotos com ele. Depois levaram-no de volta para dentro, onde o executor entrou. Guevara se levantou e disse suas últimas palavras ao soldado: "Eu sei que você veio me matar. Atire, covarde. Você só vai matar um homem." O soldado, Mário Teran, então abriu fogo, atingindo-o. Che foi atingido nos braços e nas pernas. O soldado tomou cuidado para infligir ferimentos de forma que fosse possível alegar que Che havia morrido em um confronto armado. O ícone revolucionário foi declarado morto às 13h10 do dia 9 de outubro de 1967. A maneira como morreu criou um mártir, enquanto a essência de sua vida criou uma lenda que permanece tão forte hoje quanto era na época.
A morte de Che Guevara não apenas selou seu destino como símbolo revolucionário, mas também alimentou um legado que transcendeu fronteiras e gerações. Sua imagem e suas palavras continuam a inspirar debate, admiração e controvérsias, representando para muitos a luta contra a opressão e a busca por justiça social.